Toda semana alguém pergunta no escritório ou no trabalho o que deve fazer depois do INSS negar o benefício. Isso é muito mais comum do que você imagina. A pessoa ir lá na agência do INSS, faz o pedido, do INSS diz: você não tem direito. Meu nome é Otávio Salum e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Se o INSS indeferir o seu benefício, ou seja, o INSS, você faz um pedido, o INSS vai lá e diz: não, você não tem direito, tá? Esse seria o indeferimento. Você tem duas opções, três na verdade. A primeira opção seria: você pode recorrer administrativamente, ou seja, faz um recurso dentro do INSS, certo? Você pode ir direto para a justiça, pedir para um juiz analisar a causa, ou você pode simplesmente desistir. Vamos ver cada uma das opções. Caso você resolva fazer um recurso dentro do INSS, vou fazer alguns esclarecimentos. Você pode recorrer dentro do INSS, como eu falei, se chama um recurso ordinário. Você tem 30 dias depois de ser notificado a decisão do INSS, ou seja, você recebe uma carta do INSS, seja pelo site, seja físico. O INSS vai dizer: olha, você não tem direito por tal e tal motivo. Então você não concorda. Você vai apresentar um recurso por escrito dentro do INSS e uma junta vai analisar esse recurso. O que eu acho mais legal desse tipo de recurso é que é o seguinte: você pode juntar documentos. Eu digo que isso é legal porque na justiça, como a gente vai ver, se você vai para a justiça, via de regra você não pode juntar documentos novos. No INSS, o INSS dizer: ah, você não comprovou o tempo de agricultor por tal motivo, e depois você descobre uma documentação, você pode juntar essa documentação no recurso. Então, só para você entender direitinho como funciona na esfera recursal dentro do INSS, eu vou fazer um resumão para você. Se você quer recorrer, como eu falei, são 30 dias, você pode ir para a junta de recursos, tá certo? Aí teve a decisão, você não está satisfeito ainda, então você pode ir para a Câmara de Julgamento. Mas você ainda não está satisfeito com a decisão da Câmara de Julgamento, então você pode ir para a última esfera recursal do INSS, que é o Conselho Pleno. Esse Conselho Pleno ele é uma espécie de STF dentro do INSS, tá certo? Tudo administrativamente. Você não paga custas, não paga nada para esse tipo de recurso, tá? E esse Conselho Pleno ele serve para uniformizar a jurisprudência. Jurisprudência são decisões de tribunais, no caso, tribunais administrativos, tribunais dentro do INSS, tá? Então, assim, se você achou meio confuso esse organograma, fica tranquilo, acessa um link na descrição que eu vou deixar para você, que tem lá o passo a passo das esferas recursais mais detalhado. Agora, minha opinião pessoal sobre fazer recurso dentro do INSS, que muitas vezes o pessoal, eu conheço várias pessoas que gostam de fazer esse recurso, outras pessoas já vão direto para a justiça. Na minha opinião pessoal, você tem que ter uma certa noção da jurisprudência do CRPS, dentro do INSS. Então, assim, porque tem vezes que a jurisprudência administrativa, ou seja, as decisões dentro do INSS, elas são mais favoráveis que na justiça. Então, isso com certeza ajuda bastante, mas para isso você vai ter que ter um certo conhecimento da jurisprudência, como é que eles estão julgando. Até para te ajudar, eu estou deixando para vocês aqui outro link agora com as decisões, com os emendários do CRPS de 2019, você pode acessar, daí vai ter as emendas, vai ter as decisões. Então, se é um caso que você acha que vai conseguir reverter administrativamente, faça o recurso. Eu pelo menos faço assim, né? Fica a critério de cada um. Se é uma coisa que o INSS não vai reconhecer, você já sabe que é perda de tempo, vá direto para a justiça, é muito mais rápido. Em alguns tribunais, por exemplo, a gente atua majoritariamente em Santa Catarina, acaba sendo muito mais rápido as decisões dos processos judiciais em Santa Catarina do que as decisões do INSS, que realmente costumam demorar bastante. Então, como o Brasil é um país muito grande, fica difícil, mas você tem que ter uma certa noção da sua região, se vale a pena, e principalmente das decisões do INSS, se elas são favoráveis à sua causa ou não. A segunda opção que a gente tem é, depois do indeferimento do INSS, ir direto para a justiça. É bom você ficar atento, em alguns casos vai ter custas, certo? Ou seja, você vai ter que pagar um valor e dependendo do caso, da sua renda, você talvez pague se perder a ação, tá? Aí você pergunta para o profissional que você contratar para ver caso a caso, né? Agora, outro ponto é que para você ir para a justiça, você obrigatoriamente tem que ter um indeferimento do INSS, ou seja, você tem que fazer o pedido na agência e o INSS tem que ter dito: não, você não tem direito. Você não precisa ficar recorrendo dentro do INSS, mas pelo menos o indeferimento da agência você obrigatoriamente tem que ter. Então, depois do indeferimento do INSS, você pode propor a ação. Ah, tem um detalhe, eu esqueci de falar. Se o seu processo dentro do INSS ele demora muito tempo, você pode entrar com ação judicial, tá? Isso costuma acontecer, por exemplo, você vai lá e pede uma revisão de benefício. Então, eles acabam demorando bastante, em regra, para analisar essa revisão, por causa de uma trabalhista, enfim, vários motivos. Então, se demorar muito, você pode entrar com ação direto. Então, você entrando com ação judicial, ou você vai para o juizado especial são até 60 salários mínimos, o valor da sua causa, que você está pedindo, e daí ele é relativamente mais rápido.
quando eu falo em relativamente mais rápido, no Brasil, quer dizer que normalmente eles resolvem em até um ano, que isso é bem rápido para a justiça brasileira. Agora, se for uma causa de um valor maior e tal, então você vai ter que ir para o rito ordinário, para o rito comum, que a gente chama, né? Então talvez você tenha que pagar custas, talvez você tenha que pagar o processo caso perca, tá? Mas, de toda forma, na justiça, via de regra, eles têm um entendimento muito mais favorável ao segurado, ou seja, quem está pedindo benefício, do que o INSS. Então, por isso, tem muita gente que vai direto para a justiça após o indeferimento da agência. Tá, minha opinião pessoal sobre ir direto para a justiça. Direto para a justiça depois do indeferimento do INSS. Tem alguns casos que eu nunca recorri. Por exemplo, se a perícia, você vai lá e faz um pedido de benefício por incapacidade, ou seja, auxílio-doença, que é a incapacidade temporária agora, né? Aposentadoria por invalidez, e daí você passa por uma perícia e essa perícia você acaba tendo benefício indeferido por causa da perícia, tá? Então, eu particularmente acabo não recorrendo da decisão da perícia, porque você pode até passar por uma junta depois, mas eu prefiro pedir uma perícia judicial direto. Eu acho pouco provável que o INSS vá reverter as perícias dele, salvo se for por alguma coisa de qualidade de segurado, de carência, esse tipo de coisa, tá? Senão, eu, particularmente nos meus processos, eu não vejo eles reformando a decisão. Agora, como eu disse também, você tem que ter um certo conhecimento das decisões administrativas, isso é bacana, né? Porque daí, se é mais favorável, você acaba, claro, recorrendo administrativamente. Se não é mais favorável, só vai acabar demorando mais, e daí mais vale ir direto para a justiça para resolver a coisa logo, tá? Eu particularmente conheço excelentes advogados que atuam basicamente na via administrativa, ou seja, eles recorrem até o STF do INSS, tá? Que é o Conselho Pleno. Eles recorrem até o final porque eles já têm, enfim, eles gostam dessa parte administrativa e tal, eles veem vantagem. Então, o que eu falo para vocês é a minha opinião, mas conheço excelentes profissionais também que basicamente atuam só na via administrativa. Você tem sempre também uma outra opção, que é desistir. O INSS indefere seu benefício, por algum motivo você vê, ou porque você errou nos seus cálculos, ou porque você achou que o INSS ia reconhecer um período e depois você se convenceu que realmente não tinha direito àquele período, porque era agricultor, porque era uma atividade especial. Então você acaba desistindo, vai trabalhar mais um tempo e depois pede aposentadoria. Tem outro tipo de desistência que eu particularmente acho terrível. Putz, eu já vi muita gente dizendo, olha, eu não vou recorrer, não vou para a justiça, porque eu acho que eu tenho direito, tá tudo certo, só que eu vou me incomodar muito. Se eu vou me incomodar muito, você pode perder de ganhar sua aposentadoria antes, pode ter um benefício algumas vezes um pouco mais baixo. Então, penso eu que se você realmente tem direito, vale a pena ir até o fim. Então, pessoal, antes de fazer o pedido, vocês confiram para ver se a documentação está certinho. Pedido de aposentadoria, pedido de algum benefício que eu digo, né? Vocês confiram para ver se a documentação está toda certinha e tal. Tem até um vídeo que eu fiz das 10 coisas que você deve fazer antes de fazer um requerimento no INSS. Vai aparecer o link aqui em cima, você pode clicar. Então é bom conferir. E nunca faça, por exemplo, algumas vezes eu conheço pessoas, não, vou fazer o pedido dentro do INSS só para ver quanto tempo eu tenho. Primeiro que dentro do INSS tem um simulador, você consegue ver quanto tempo você tem segundo o INSS. Segundo que se você vai fazer o pedido só para ver se dá certo, pô, você está comendo o tempo dos servidores, que já são poucos e tal, enquanto eles podiam estar analisando seu processo, se você sabe que não tem direito, eles poderiam estar analisando outros processos, que acaba atrasando. Então, assim, confira a documentação, se você acha que está certinho, ou se você contrata um profissional para fazer isso e ele acha que está certinho, faça o pedido. Caso contrário, não faça, espere um pouco. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenha sido esclarecedor e a gente se vê no próximo. Um grande abraço!